Cara presidente desta sessão, senadora Vanessa, senador Capi, me permita essa forma cordial de tratá-lo, que é como seus amigos aqui nesta casa o tratam. Senador Cacildo Maldaner, meu conterrâneo e representante honrado de Santa Catarina. Hoje recebi um vereador Maldaner, de Tapera, e aí eu disse que esta família tem nome e respeito na casa. Então, queria saudá-lo também. Eu estou chegando agora, e por isso quase não pude cumprir o horário como a segunda inscrita nesta sessão da tarde, porque estava participando da manifestação de médicos que estão reunidos no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, tratando de manifestar a posição da categoria médica a respeito dos vetos apostos pela Presidente da República ao ato médico, que foi uma matéria exaustivamente trabalhada nesta casa. Eu tive a participação na Comissão de Educação, na Comissão de Assuntos Sociais, onde o assunto foi realmente debatido em profundidade. A senadora Lúcia Vânia foi artífice desse processo, foi votado, e o número de vetos apostos ao ato médico realmente não conseguiu conferir aquilo que foi tratado longamente na Câmara Federal e também no Senado. Penso que nós temos uma responsabilidade com essa atividade fundamental para a saúde pública brasileira na derrubada desses vetos. E, da mesma forma, o programa Mais Médicos, que precisa ser, no mínimo, aperfeiçoado através da medida provisória 621, que está em tramitação aqui no Senado Federal. Eu penso que os entendimentos, de forma respeitosa, com a área do governo, com o Congresso Nacional, com as entidades médicas e o cumprimento de acordos feitos e selados, me parece o caminho único e aceitável para isso. Nós temos que admitir que nessa matéria não há nenhuma controvérsia. Ontem a Casa aqui aprovou um projeto meritório do senador Marcelo Crivella, assegurando a possibilidade de que médicos militares de boa formação todos possam também entrar na suplementação, no reforço do atendimento médico para os civis. Isso vai, não há dúvida, fazer a diferença também em relação a isso. Mas não podemos descurar em relação a orçamentos e a atenção que as Forças Armadas não podem fazer aquilo que, quando o cobertor é curto, a gente cobre a cabeça e descobre o pé. Quando cobre o pé, descobre a cabeça. Então, não adianta a gente tirar o médico militar para atender o civil e desatender ou desassistir, do ponto de vista de saúde, a clientela da família militar brasileira, seja do Exército, seja da Marinha, seja da Aeronáutica. Também participei de um encontro muito relevante, agora pela manhã, que ainda está transcorrendo no Sindileges, que é o 5º Fórum de Políticas Públicas para a Saúde, e que centra o debate exatamente nas atenções que todos os poderes, Executivo, Legislativo, Ministério Público e também Judiciário e as entidades médicas devem ter a respeito desse assunto. Foi uma rica iniciativa que vem já pela 5ª edição, contribuindo para a melhoria das condições de saúde em nosso país. Então, eu felicito novamente a iniciativa do Sindileges nesse processo. E, por fim, mas não menos importante, tivemos hoje uma produtiva, cansativa, do ponto de vista das 3 horas de debate na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, presidida pelo nosso colega Benedito de Lira, requerida por mim, essa audiência pública, para debater a questão da concentração da produção de sementes, sejam elas as cultivares em nosso país, porque no processo de globalização a concentração econômica é um fato
que não acontece apenas aqui, nem acontece apenas na área de sementes, mas acontece também na área de defensivos, acontece na área de fertilizantes, de agroquímicos, acontece na área dos supermercados, em vários outros setores da economia. Esse é um fenômeno mundial determinado pela economia globalizada. Aliás, a propósito disso, queria lembrar que a alta do dólar no Brasil, que nesta quarta-feira resultou no aumento da cotação da moeda estrangeira para R$ 2,31, a maior nível desde 31 de março de 2009, me fez pensar sobre a necessidade da adoção de políticas estruturantes de longo prazo para permitir o pleno desenvolvimento sustentável da nossa economia, sem solavancos, especialmente no agronegócio ou na produção de alimentos, importante setor do país muito vulnerável às oscilações cambiais. Aliás, amanhã, a partir das 14 horas, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Comissão de Agricultura da Assembleia do meu estado, nós estaremos participando de um debate público que começa às 14 horas para tratar de um problema crônico da produção primária brasileira, que é o endividamento agrícola. O meu estado, o Rio Grande do Sul, é um estado em que a economia é sustentada, como de resto da economia brasileira, pela produção do agronegócio. E esse tema vai ser motivo desta audiência pública, ou melhor dizendo, dessa reunião de debates, desse amplo debate, em que estarão presentes as entidades representativas dos produtores, bem como a participação dos internautas em todo o Brasil, como tem sido comum nessas iniciativas. Portanto, estão também todos convidados a participarem deste importante momento da nossa atividade parlamentar amanhã em Porto Alegre. Hoje de manhã, os participantes, entre os quais o presidente da Embrapa, Dr. Maurício Lopes, concordaram que tanto o setor privado quanto o setor público precisam adotar ações que ajudem a tornar a agricultura brasileira mais inovadora e mais competitiva. Grandes, médios e pequenos produtores rurais têm a mesma percepção sobre esse tema. A competitiva e forte agricultura do país não pode ficar refém da concentração do mercado, nem de políticas isoladas pouco consistentes. É preciso, portanto, usar elevado grau de investimento e de inovação das grandes empresas, inclusive das multinacionais, a favor do desenvolvimento da nossa produção de alimentos com o apoio do governo. As estruturas do governo federal, estaduais e municipais também devem ser avaliadas para estimular ações e parcerias entre pesquisadores brasileiros e extensionistas que permitam o acesso rápido a inovações tecnológicas pelo produtor rural, especialmente aos agricultores familiares. Lá, registrou muito bem o representante da CONTAG nessa nossa conferência, mostrando a necessidade de acesso a essa tecnologia, mas de forma mais barata, que seria fornecida pelas entidades públicas, no caso específico da nossa Embrapa. O trabalho em conjunto de pesquisa com extensão rural precisa permitir, ao mesmo tempo, a liberdade do produtor para escolher outras opções tecnológicas disponíveis no mercado, de modo a aumentar a produção rural e diminuir a dependência de produtos importados, como é o caso especialmente dos fertilizantes, onde a concentração de poucos grupos é maior até propriamente do que sementes e agroquímicos. É preciso lembrar que, se por um lado o dólar valorizado aumenta a remuneração do setor agrícola quando exporta, especialmente soja e carnes, por outro lado, o câmbio mais forte afeta os custos de produção agrícola, como fertilizantes e defensivos, que respondem aproximadamente por 70% do gasto dos agricultores. E é nesse aspecto que, quanto o dólar fica mais caro, se é bom para exportar, fica péssimo para importar, e esses produtos são, em sua maior parte, como insumos para a agricultura, importados, e, portanto, o dólar caro significa também aumento do custo de produção a esses produtores rurais. É por isso que trago a esta tribuna este tema, pela relevância que tem e pela relevância que amanhã
na nossa Comissão de Agricultura, lá em Porto Alegre, estaremos ampliando o debate sobre esse endividamento. É bom lembrar que a Embrapa, que com seus 40 anos já prestou e presta um serviço da maior relevância ao país, e nos últimos 40 anos o avanço na produtividade deveu-se aos investimentos. Lhe agradeço. Portanto, seguindo o raciocínio, o aumento da produtividade no setor agropecuário se deveu aos investimentos e à ação qualificada dos nossos pesquisadores e cientistas, especialmente da Embrapa, que conseguiram dar um salto de qualidade e de produtividade. E para continuarmos nisso, é preciso continuar fazendo investimentos. A Embrapa deverá criar uma sociedade anônima para acessar contrato, senador Eduardo Braga, que o senhor conhece muito bem a área tecnológica, poderá permitir e flexibilizar os novos acordos e ter a agricultura brasileira uma nova forma de inserção no mercado interno e internacional. Vamos trabalhar intensamente para viabilizar esses projetos que estão aqui na casa, porque mais do que orçamento, como disse o doutor Maurício Lopes, é preciso criar um ambiente favorável, com uma instrumentalização mais clara e objetiva e transparente, e também simplificando os métodos operacionais para que esse acesso à tecnologia. Lembrando que, como disse a presidente da CNA, ali presente, senadora Cátia Abreu, os Estados Unidos hoje estão fazendo maciços investimentos para cultivar uma variedade, uma semente de soja que seja resistente à seca. Veja que avanços estão à nossa frente. Nós precisamos disso porque no Rio Grande do Sul, e este é um problema que é a origem do endividamento agrícola, de cada 10 safras, o Rio Grande do Sul pode ter perdido 6 safras por conta de estiagem fora de época. E ter uma variedade que é resistente à estiagem é o melhor do mundo para o agricultor. Então, a tecnologia não tem limites, a ciência não tem limites, e por isso nós temos que atualizar e dar à Embrapa as condições para que ela consiga corresponder a esses desafios do século XXI, para que o Brasil continue sendo a potência que é na produção de alimentos. Muito obrigada, senhor presidente.